Numa noite fria e chuvosa, Ethan Parker, pai solteiro, limpou a última mesa de seu turno. A mulher elegante no terno preto da Armani ficou sentada por mais de uma hora tomando café. Depois saiu sem um único dólar de gorjeta, apenas um prato vazio e uma nota dobrada escondida sob a borda. Quando Ethan a desdobrou, uma caligrafia refinada apareceu com uma mensagem que parou seu coração de repente. Um bilionário deixou $0. Mas escondido por baixo estava algo que poderia mudar tudo para ele e sua menininha. A chuva caía mais forte enquanto Ethan reabasteceu o café de Joe pela terceira vez naquela noite. O Old Maple Diner ficava na periferia da cidade, onde os postes de luz piscavam e o asfalto rachava. O tipo de lugar onde ninguém vinha menos que fosse necessário. As noites de sexta-feira traziam o público de sempre. Caminhoneiros passando tempo antes do próximo corredor. Operários de fábrica cansados demais para cozinhar. Estudantes universitários contando moedas de 25 centavos para uma xícara de café que duraria 3 horas. Ethan trabalhava nessas mesas há 5 anos. Antes disso, ele escrevia código para uma empresa de software no centro. Salário decente, seguro-saúde, um futuro que fazia sentido. Depois, Emily morreu em um acidente de carro numa tarde de terça-feira, e de repente nada disso importava. A filha deles, Lily, tinha 2 anos de idade. Alguém tinha que estar lá quando ela acordasse. Alguém tinha que preparar o café da manhã, amarrar seus sapatos e ler histórias para ela antes de dormir. Os turnos noturnos na lanchonete pagavam o suficiente para manter as luzes acesas, e isso permitia que ele fosse pai durante as horas que contavam. Agora ele tinha 34 anos, embora alguns dias se sentisse com 50. Seu uniforme estava limpo, mas desgastado nos cotovelos. Seu sorriso vinha fácil porque ele aprendeu que a bondade não custa nada, e em um lugar como aquele, era a única moeda que importava. A maioria dos clientes nunca se preocupava em aprender seu nome. Ele conhecia todos os deles. Joe estava sentado no balcão, seu boné de caminhoneiro empurrado para trás, contando uma história sobre uma carga de geladeiras que ele havia carregado para Montana durante uma nevasca. Ethan ouviu e assentiu nos lugares certos, embora já tivesse ouvido essa história 2 vezes antes. Você vai dormir ao volante se continuar bebendo, Joe, disse Ethan, mantendo a voz leve. Joe dispensou com um gesto, mas empurrou o copo de uísque para longe. Você se preocupa demais, garoto. Alguém tem que fazer isso. Na cabine 3, Sarah se curvava sobre um livro didático. Seu café já estava frio há muito tempo. Ela devia ter uns 19 anos, estudando enfermagem na faculdade comunitária. Ethan já observou contar moedas mais de uma vez, seu rosto ficando vermelho quando ela não conseguia mais. Hoje à noite, ela pediu a coisa mais barata do cardápio. Quando ele trouxe a conta, ele já havia riscado total e escrito 0. Ethan, eu não posso. Você pode, ele disse baixinho. Retribua algum dia. Ela parecia que poderia chorar. Ele foi para a próxima mesa antes que ela pudesse argumentar. Às 9 horas, seu telefone vibrou no bolso. Ele entrou na cozinha onde Marcos estava esfregando a grelha. É a Lily, Ethan disse. Marcos assentiu sem olhar para cima. Vá em frente. Ethan atendeu no segundo toque. Oi, querida. Papai, sinto sua falta. Quando você vai voltar para casa? Não até tarde, amor. Mas a senhora Henderson ao lado está lá se você precisar de alguma coisa. Tudo bem, eu sei. Eu só queria dizer boa noite. Algo em seu peito apertou. Boa noite, Lily. Eu te amo. Também te amo, papai. Ele ficou lá por um momento depois que ela desligou, olhando para o piso de azulejo rachado. 5 anos disso. 5 anos perdendo a hora de dormir e apresentações escolares, e o som da respiração dela no quarto ao lado. Emily costumava dizer que ele era o melhor pai que ela conhecia. Ele se perguntava o que ela pensaria agora. Quando ele empurrou de volta pelas portas da cozinha, ele notou a mulher na cabine do canto pela primeira vez. Ela não pertencia ali. Isso era óbvio. Seu terno era preto e elegante, do tipo que custava mais do que seu aluguel. O relógio em seu pulso capturou a luz fluorescente. Sua bolsa estava no assento ao lado dela. Couro tão fino que parecia macio mesmo do outro lado da sala. Ela estava sentada lá por mais de uma hora. Uma xícara de café, uma fatia de torta de maçã que ela mal tocou, sem telefone nas mãos, sem livro, apenas sentada observando. Ethan se aproximou com a jarra de café. Posso esquentar isso para você, senhora? Ela olhou para cima. Seus olhos eram escuros e calculistas, o tipo de olhar que via demais. Espero que o café esteja quente o suficiente para esta noite fria, senhora, ele acrescentou, tentando preencher o silêncio. Está bom. Sua voz era suave, controlada. Ela olhou para baixo para sua xícara. Ele recuou. Algo sobre ela o deixava inquieto. Ela não se encaixava ali, e ela sabia disso, mas ficou de qualquer maneira. Do outro lado da lanchonete, Joe estava ficando alto novamente. Ethan pegou seu olhar, e Joe se acalmou, envergonhado. Na cabine 3, Sarah estava arrumando seus livros, murmurando obrigada mais uma vez. Ethan acenou para ela dispensá-la. A mulher no canto observou tudo isso. Às 10h30, ela se levantou e caminhou até o balcão. Ethan a encontrou no caixa. Apenas o café e a torta, ele perguntou. Sim. O total foi de $8,50. Ela lhe entregou um cartão de crédito sem uma palavra. Ele passou, deu a ela o recibo para assinar. Ela assinou, deixou a cópia do comerciante no balcão e saiu na chuva. Ethan olhou para baixo no recibo. A linha de gorjeta estava em branco. 0. Ele sentiu a decepção se instalar baixo em seu estômago, embora não estivesse surpreso. Pessoas ricas raramente davam boas gorjetas. Eles pensavam que a refeição era suficiente. Ele dobrou o recibo e foi limpar a mesa dela. Foi quando ele viu o envelope. Estava debaixo da borda do prato, branco e nítido, dobrado uma vez. Do lado de fora, em caligrafia precisa, para o garçom que se lembra de nomes. Ethan o pegou. Suas mãos estavam tremendo, embora ele não pudesse dizer por quê. Dentro estava uma única folha de papel e um cartão de visita. O papel dizia, preciso vê-lo. Isso não é caridade. Isso é uma proposta. Venha para Hale Industries amanhã às 10 horas da manhã. Pergunte por Vitória Hale. Não ignore isso.
O cartão de visita era de papel pesado com letras em relevo. Victoria Hale, CEO, Hale Industries. Ele conhecia esse nome. Todo mundo conhecia. Ela estava nas notícias constantemente. A Forbes a classificou entre as mulheres mais ricas e bem-sucedidas do país. Indústria de tecnologia, filantropia, o tipo de pessoa que se movia pelo mundo como se fosse dona dele. E ela acabará de sentar em sua lanchonete por uma hora. Deixou zero e disse a ele para ir vê-la. Seu primeiro pensamento foi que era uma pegadinha. Seu segundo foi que era um golpe. Pessoas ricas não deixavam bilhetes para garçons. Eles não se importavam com o que acontecia depois que saíam pela porta. Mas algo sobre a maneira como ela observou, a maneira como seus olhos seguiram cada movimento como se ela estivesse estudando, testando. Ele colocou o bilhete e o cartão no bolso e terminou seu turno em silêncio. Quando chegou em casa, eram 2h30 da manhã. O apartamento estava escuro, exceto pela luz noturna no quarto de Lily. Ele verificou ela primeiro. Ela estava dormindo, enrolada em torno de seu coelho de pelúcia, seu cabelo emaranhado no travesseiro. Ele ficou lá por muito tempo, apenas observando-a respirar. Seu telefone vibrou. Um e-mail da escola de Lily. Ele abriu, apertando os olhos na tela. O assunto dizia, atualização importante sobre a mensalidade. Ele leu 2 vezes para ter certeza de que entendeu. A mensalidade do próximo semestre estava aumentando. A escola estava implementando um novo programa de aprendizado aprimorado. O custo estava indo de $1.200 para $2.500. Sua conta bancária tinha $340. Ele se sentou na beira de sua cama, encarou a parede. Lily não poderia mudar de escola. Ela tinha amigos lá. Seus professores a conheciam. Era a única coisa estável em sua vida depois que Emily morreu. Ele não podia tirar isso dela. Mas $2.500. Ele não tinha. Ele não teria. O bilhete em seu bolso parecia pesado. Ele o tirou e leu novamente. Victoria Hale. Hale Industries. 10 da manhã. Isso não é caridade. Isso é uma proposta. Que tipo de proposta? O que uma bilionária poderia querer dele? Ele pensou em ignorar, jogar o bilhete fora, fingir que nunca aconteceu. Pessoas ricas não ajudavam pessoas pobres sem querer algo em troca. Era assim que o mundo funcionava. Ele aprendeu isso da maneira mais difícil. Mas então ele pensou em Lily, sobre o e-mail da escola, sobre os $340 que não se estenderiam, não importa o quanto ele tentasse. Se houvesse mesmo uma chance de 1% disso poder ajudá-la, ele realmente poderia ir embora. Ele se deitou, mas não dormiu. Ele observou o teto e pensou em Emily. Ela tinha sido enfermeira no hospital do condado. Ela trabalhava turnos duplos noturnos e nunca reclamava. Na noite antes de morrer, ela disse a ele, dê a ela a vida que eu não pude dar a ela. Ele estava tentando. Deus, ele estava tentando, mas nunca era suficiente. Às 6 horas da manhã, Lily rastejou para sua cama. Seu cabelo estava uma bagunça e seus olhos ainda estavam meio fechados. Ela pressionou o rosto contra o ombro dele. Papai, você dormiu bem? Dormi, querida, ele mentiu. Tive um sonho com a mamãe. Ela disse que estava orgulhosa de nós. Sua garganta se fechou. Ele a puxou para mais perto. Ela está, amor, eu prometo. Você vai trabalhar hoje. Não até a noite. Temos o dia todo. Ela sorriu e fechou os olhos novamente. Ele a segurou e encarou a parede e tomou sua decisão. Ele iria para Hale Industries. Não porque acreditava em milagres, não porque achava que uma bilionária o salvaria, mas porque precisava saber o que ela queria. Porque ela sentou naquela lanchonete por 1 hora. Porque ela observou. Porque ela deixou aquele bilhete. E talvez, apenas talvez, porque se recusar a tentar parecia desistir. E ele prometeu a Emily que nunca faria isso. O prédio tinha 40 andares de vidro e aço, do tipo que refletia nuvens, fazia você se sentir pequeno só de olhar para ele. Ethan ficou na calçada do outro lado da rua por 10 minutos antes de atravessar. Ele usava o único terno que possuía, o do seu casamento 7 anos atrás. Estava apertado demais nos ombros agora, e as calças estavam um pouco curtas, mas era o melhor que ele tinha. O saguão cheirava a colônia cara e flores frescas, pisos de mármore, uma mesa de recepção que parecia pertencer a um museu. A mulher atrás dela olhou para cima quando ele se aproximou, seu sorriso profissional e distante. Estou aqui para ver Victoria Hale, Ethan disse. Sua voz saiu mais áspera do que ele pretendia. O sorriso da recepcionista não mudou, mas algo mudou em seus olhos. Você tem hora marcada? Ela me pediu para vir. Meu nome é Ethan Parker. A mulher pegou seu telefone e murmurou algo que ele não conseguia ouvir. Ela ouviu, depois desligou. E desta vez, quando ela olhou para ele, havia surpresa. 38º andar, o elevador à esquerda. Ele subiu sozinho, observando os números subir. Seu reflexo olhou de volta para ele das paredes polidas. Ele parecia deslocado, como alguém que havia vagado de outra vida. As portas se abriram para um corredor de vidro e madeira escura. Um jovem de terno caro encontrou imediatamente. Senhor Parker, por aqui. Eles passaram por escritórios onde as pessoas sentavam em computadores que valiam mais do que seu carro. Passaram por salas de conferência com vistas que se estendiam até o horizonte. O assistente parou em um conjunto de portas duplas no final do corredor e bateu 2 vezes antes de abri-las. O Sr. Parker está aqui. Victoria Hale estava atrás de uma mesa que poderia caber seu apartamento inteiro. O escritório era enorme e minimalista. Todas as linhas limpas e luz natural. As janelas iam do chão ao teto, com vista para a cidade como um reino. Ela usava um terno diferente hoje, cinza carvão, e seu cabelo estava preso de uma forma que a fazia parecer mais afiada. Obrigada, David, ela disse ao assistente, que assentiu e saiu, fechando as portas atrás dele. Victoria gesticulou para as cadeiras do outro lado de sua mesa. Por favor, sente-se. Ethan sentou. Ela não sentou imediatamente. Em vez disso, ela caminhou até uma pequena mesa perto da janela onde uma cafeteira estava, do tipo caro que moe grãos frescos. Café? Ela perguntou. Claro. Ela fez 2 xícaras em silêncio, depois trouxe ambas para a mesa e sentou-se na frente dele. Era estranho ver uma bilionária servir café. Ele esperava que ela tivesse alguém para fazer isso por ela.
Obrigado por vir, Vitória disse. Sua voz era calma, controlada. Não tinha certeza se você viria. Ethan envolveu as mãos ao redor da xícara. Era quente e sólida. Com todo respeito, senhorita Hale, por que estou aqui? E por que a gorjeta de 0? Ela tomou um gole de café, depois o colocou cuidadosamente. A gorjeta foi um teste. Eu precisava ver como você reagiria a ser negligenciado. Algo quente inflamou em seu peito. Você me testou como algum tipo de experimento. Sim. Ela não desviou o olhar. E você passou. Você não me amaldiçoou. Não reclamou para seus colegas de trabalho. Nem sequer franziu a testa. Você apenas disse obrigado e me desejou uma boa noite. Ethan se levantou. A cadeira raspou contra o chão. Não sei que tipo de jogo é esse, mas não estou interessado. Não é um jogo. A voz de Vitória permaneceu nivelada. Sente-se, por favor. Ele ficou de pé. Vim aqui porque pensei que talvez você precisasse de algo, que talvez isso fosse real, mas você está apenas entediada. Você queria ver o que o pobre garçom faria. Preciso de alguém que trate as pessoas com dignidade, independentemente de seu status. Vitória se levantou também, encontrando seus olhos. Estive procurando por meses. Observei você por 1 hora naquela lanchonete. A maneira como você lidou com o motorista bêbado, a universitária que não podia pagar, a ligação com sua filha. Você foi gentil quando ninguém estava olhando. Isso é raro. Então você me insulta para provar seu ponto. Eu testo você para ter certeza de que você é real. Ela caminhou ao redor da mesa, mais perto agora. Estou oferecendo você um emprego. Gerente de divulgação comunitária para um projeto que estou lançando. $75.000 por ano. Benefícios completos, uma bolsa de estudos para sua filha em uma das melhores escolas particulares do estado. O número atingiu como algo físico. $75.000. Ele ganhava 23, trabalhando 60 horas por semana. O que você quer de mim? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Sou apenas um garçom. Não tenho diploma em divulgação comunitária. Não tenho conexões. O que eu poderia fazer por você? Você esteve lá. Vitória voltou para sua mesa e pegou uma pasta. Você sabe como é trabalhar 2 empregos e ainda ficar aquém. Sorrir para pessoas que não veem você. Fazer escolhas que ninguém deveria ter que fazer. Preciso de alguém que não trate famílias em dificuldades como caso de caridade. Alguém que os verá como pessoas. Ela lhe entregou a pasta. Ele a abriu. Dentro estavam documentos, planilhas, fotografias. O cabeçalho na primeira página dizia: Iniciativa de Segundas Chances. Ele leu devagar. Um programa para pais solteiros em circunstâncias difíceis, treinamento profissional, assistência de colocação, apoio a creches, bolsas educacionais para seus filhos. O orçamento estava na casa dos milhões. Você quer que eu dirija isso? Quero que você ajude a construí-lo, para ter certeza de que realmente ajuda as pessoas em vez de apenas me fazer sentir bem. Vitória sentou-se novamente. Você tem 3 dias para pensar sobre isso. Se você disser sim, você começa em 2 semanas. Ethan fechou a pasta. Suas mãos estavam tremendo. Isso é demais. Tem que haver uma pegadinha. A pegadinha é que você trabalhará mais do que já trabalhou. Que você carregará o peso de saber que as famílias dependem de você. Que você terá que tomar decisões que afetam vidas reais. Ela encontrou seus olhos. Se isso parece fácil, então você não é a pessoa certa. Ele queria dizer sim. Deus, ele queria dizer sim. A conta da escola de Lily, a conta de luz atrasada, o carro que precisava de freios novos. $75.000 mudaria tudo. Mas nada era de graça. Não assim. Não de pessoas como ela. Preciso pensar sobre isso, ele disse. Vitória assentiu. 3 dias. Você tem meu número. Ele deixou a pasta em sua mesa e saiu. Suas mãos não pararam de tremer, até que ele estava de volta na rua. Naquela noite na lanchonete, ele contou a Marco sobre a reunião. Eles estavam na cozinha, durante o rush do jantar. Vapor subindo da máquina de lavar louça industrial. Marcos tinha 50 anos, havia trabalhado em cozinhas toda a sua vida e vira o suficiente do mundo para ser desconfiado de tudo. Pessoas ricas não dão, Ethan. Eles compram. Marcos raspou a grelha com movimentos duros e raivosos. O que você acha que ela quer comprar de você? Não sei. É isso que me assusta. Jane, uma das outras garçonetes, empurrou pelas portas com uma bandeja de pratos sujos. Ela tinha talvez 25 anos, trabalhando para pagar a escola de cosmetologia. Ouvi sobre a Hale, ela disse. Minha prima trabalhou para uma de suas empresas. Ela é implacável nos negócios, demite pessoas sem piscar. Tem certeza de que quer se envolver com alguém assim. Ethan se apoiou no balcão. A dúvida que vinha crescendo o dia todo envolveu mais apertado em torno de seu peito. Não sei o que quero. Você quer cuidar de sua filha? Marcos disse mais suave agora. Todos nós entendemos isso. Apenas certifique-se de que você não está trocando um tipo de quebrado por outro. Depois de seu turno, Ethan pegou Lily do apartamento da senhora Henderson ao lado. A mulher mais velha dispensou seus agradecimentos como sempre. Lily estava cansada, esfregando os olhos enquanto caminhavam os 2 quarteirões para casa. Podemos parar na loja? Papai, preciso de lápis para a escola. Eles foram ao supermercado 24 horas na esquina. As luzes fluorescentes eram muito brilhantes, se o chão estava pegajoso. Lily segurou sua mão enquanto caminhavam pelo corredor de material escolar. Ela escolheu o pacote mais barato de lápis, já sabendo não pedir os chiques. A caminho do caixa, eles passaram pela seção de livros. Lily parou, seus olhos pegando uma capa colorida. Era um livro de ciências infantil cheio de fotos de planetas animais e do corpo humano. $15. Papai, posso? Ela se parou, olhando para ele. Deixa pra lá. Posso pegar na biblioteca. Ele olhou para o livro, para o rosto de sua filha, para a maneira como ela já havia aprendido a não pedir. Da próxima vez, querida, ele disse, sua voz áspera. Tudo bem, papai. Posso emprestar da biblioteca. Ela disse isso com tal aceitação fácil que quebrou algo nele.
Eles compraram os lápis e caminharam para casa em silêncio. Depois que Lily estava dormindo, Ethan sentou-se em seu laptop e procurou por Vitória Hale. Páginas de resultados surgiram. Artigos sobre sua empresa, entrevistas sobre sua filantropia, um perfil da Forbes de 2 anos atrás. Ele clicou neles, lendo tudo o que pôde encontrar. A maior parte era o que ele esperava. Bilionária feita por si mesma, indústria de tecnologia, começou sua empresa em sua garagem e a construiu em algo que valia bilhões. Mas então ele encontrou um artigo mais antigo enterrado várias páginas abaixo. Era de um jornal local datado de 2010. A manchete dizia: de garçonete à sala de reuniões, Vitória Hale acredita a ética de trabalho da falecida mãe. Ele leu 2 vezes. O artigo mencionava que a mãe de Vitória, Sarah Hale, havia trabalhado como garçonete por mais de 20 anos, criando sua filha sozinha depois que seu marido morreu. Sarah havia trabalhado 2 empregos a maior parte de sua vida, sacrificando tudo para colocar Vitória na escola. Sarah Hale morreu em 2018. O artigo não dizia como, apenas que ela faleceu após uma longa doença. Ethan encarou a tela. A mãe de Vitória tinha sido garçonete, mãe solteira, assim como ele. Na manhã seguinte, ele ligou para o número no cartão de Vitória. Seu assistente atendeu, mas quando Ethan deu seu nome, Vitória atendeu em 30 segundos. Senhor Parker. Preciso saber a razão real, ele disse, sem introdução, sem formalidades. Porque eu, a razão real. Houve um longo silêncio do outro lado. Então, venha de volta ao meu escritório. 2 horas, ele estava lá às 13h45. Desta vez ele não esperou do lado de fora. Vitória o encontrou no saguão ela mesma, o que o surpreendeu. Ela o conduziu não ao seu escritório, mas a uma sala de conferência menor com uma única janela e uma vista do estacionamento. Ela sentou-se na frente dele na mesa. Pela primeira vez desde que conheceu, ela parecia incerta. O nome da minha mãe era Sarah. Vitória disse. Ela me criou sozinha. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. Ela trabalhava como garçonete em um lugar chamado Morton Diner, 2 turnos por dia, às vezes 3. Ela estava exausta o tempo todo, mas nunca reclamava, nem uma vez. Ethan ouviu, sem interromper. Quando eu tinha 15 anos, ela foi atropelada por um motorista bêbado no caminho de volta do trabalho. Quebrou as costas. 3 cirurgias, fisioterapia por meses. Tínhamos seguro, mas não era suficiente. Íamos perder tudo. A voz de Vitória estava firme, mas suas mãos estavam firmemente cruzadas sobre a mesa. Havia um homem que costumava ir ao Mortons todas as manhãs. Minha mãe dizia que ele era pobre, trabalhava na construção civil, mal podia pagar o café da manhã. Mas quando soube do que aconteceu, organizou uma arrecadação de fundos, reuniu o bairro inteiro envolvido, arrecadou o suficiente para cobrir a maioria das contas. Ela olhou pela janela. Minha mãe tentou encontrá-lo depois que se recuperou. Queria agradecer, retribuir, mas ele tinha ido embora. Mudou-se, alguém disse. Ela nunca conseguiu agradecê-lo. Isso a incomodou pelo resto da vida. Ethan sentiu algo mudar no seu peito. E você está procurando por ele? Ele morreu há 5 anos. Descobri tarde demais. Vitória voltou-se para ele. Mas eu vi em você o que minha mãe viu nele. Dignidade sem arrogância. Bondade sem expectativas. Ela costumava dizer que ele sempre lembrava do nome dela, mesmo sendo apenas a mulher que servia seu café. Você faz a mesma coisa. Você vê as pessoas. Então isso é sobre sua mãe. É sobre honrar o que ela valorizava, o que ela me ensinou. A voz de Vitória era firme. Agora, não estou escolhendo você porque você é pobre. Estou te escolhendo porque você é bom. Há uma diferença. Ethan queria acreditar nela. Deus, ele queria, mas a crença já o queimara antes. E se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? Minha mãe não era boa o suficiente para os padrões da sociedade. Ela nunca terminou a faculdade, trabalhou salário mínimo a vida toda, mas era boa. É isso que importa. Ele ficou com isso por um longo momento. Então preciso falar com a minha filha. Claro. Ele foi para casa e preparou o jantar favorito de Lily. Mac e queijo de uma caixa com cachorros quentes cortados dentro. Depois de comerem, ele a sentou no sofá. Lily, preciso falar com você sobre algo importante. Ela olhou para ele com aqueles olhos sérios, tão parecidos com o de Emily. Ok, papai. Ele contou sobre a oferta de trabalho, sobre o dinheiro, sobre a escola. Ele manteve as coisas simples, observando seu rosto para qualquer sinal de preocupação. Teríamos que nos mudar? Ela perguntou. Não, amor. Mesmo apartamento, mesmo bairro. Você ainda trabalharia à noite? Não, eu trabalharia durante o dia. Eu estaria em casa para jantar todas as noites. O rosto dela se iluminou de um jeito que fez seu peito doer. Sério, sério. Ela jogou os braços em torno de seu pescoço. Então você deve fazer isso. Papai, sinto sua falta no jantar. Ele a segurou apertado, sua garganta se fechando. Ok, eu vou. Mas no dia seguinte, antes que ele pudesse ligar para Vitória, tudo desmoronou. Alguém na Hale Industries havia falado com a imprensa. Talvez a recepcionista, talvez o assistente. Não importava quem. Um site de notícias local publicou uma história. Bilionária Hale escolhe garçom de lanchonete para posição bem paga. Qual é a história real? O artigo estava cheio de especulações. Perguntas sobre por que uma CEO de sucesso contrataria alguém sem experiência. Implicações sobre o relacionamento deles. Parou pouco antes de dizer algo acionável, mas a insinuação era clara. Naquela tarde, todos na lanchonete sabiam. Marcos não olhava para ele. Jenny continuava dando-lhe olhares tristes e piedosos. Até Bob, o proprietário, o puxou de lado. Ethan, não sei o que está acontecendo com você e aquela mulher, mas tenha cuidado. As pessoas estão falando. Não há nada acontecendo. É apenas um emprego. Bob bateu em seu ombro. Eu acredito em você, filho. Mas o mundo não é gentil com pessoas que sobem rápido demais. A pior parte veio naquela noite. A professora de Lily ligou. Algumas das crianças na escola tinham ouvido seus pais conversando. Elas estavam provocando Lily, chamando seu pai de interesseiro, dizendo que ele estava atrás do dinheiro de Vitória.
Lily não entendia as palavras, mas entendia o tom. Ela chegou em casa chorando, perguntando se papai havia feito algo ruim. Ele a segurou em seu colo, limpando suas lágrimas, sentindo raiva e vergonha e desamparo se retorcendo dentro dele. Não, amor. Papai não fez nada de errado. Então por que eles estão sendo maus? Porque as pessoas nem sempre entendem, mas vai ficar tudo bem. Depois que ela adormeceu, ele ligou para Vitória. Sua voz estava tensa quando ela atendeu. Não posso fazer isso. Não posso deixar minha filha sofrer por minha causa. Ethan, escute. O dinheiro não vale a dignidade dela. Me desculpe, não posso. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Na manhã seguinte, houve uma batida em sua porta. Ele abriu para encontrar Vitória em pé no corredor de seu prédio de apartamentos, parecendo completamente fora do lugar em seu casaco caro e saltos. Posso entrar? Ela perguntou. Ele a deixou entrar porque não sabia o que mais fazer. Ela olhou ao redor do pequeno apartamento, os móveis de segunda mão e os brinquedos espalhados no chão. Lily estava comendo cereal na mesinha, ainda de pijama. Ela olhou para cima, surpresa. Quem é ela, papai? Esta é a senhorita Hale. Ela é... Ele não sabia como terminar. Vitória caminhou e se agachou ao lado da cadeira de Lily. Oi, Lily. Trouxe algo para você. Ela tirou um livro de sua bolsa. O livro de ciências da loja. Os olhos de Lily se arregalaram. Como você? Seu pai me disse que você gosta de ciências. Vitória disse suavemente. Pensei que você poderia gostar disso. Lily olhou para Ethan, incerta. Ele assentiu. Ela pegou o livro com cuidado, como se pudesse quebrar. Obrigada, Lily sussurrou. Vitória ficou agachada lá, seus olhos no nível do de Lily. Seu pai é o homem mais corajoso que conheço. Ele disse não há muito dinheiro porque te ama. Ele queria te proteger. É isso que pais de verdade fazem. O lábio de Lily tremeu. Mas as crianças na escola... As crianças na escola não sabem do que estão falando. A voz de Vitória era gentil, mas firme. Minha mãe era como seu pai. Ela trabalhou duro. As pessoas a olhavam com desprezo às vezes, mas eu tinha orgulho dela, e você deveria ter orgulho de seu pai. Ele é um bom homem. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Lily assentiu, lágrimas correndo por suas bochechas. Vitória se levantou e virou-se para Ethan. Estou lidando com o jornal. Eles vão imprimir uma retratação, e já liguei para a escola de Lily. Se alguma criança assediá-la novamente, haverá consequências. Ela encontrou seus olhos. Se você for embora, eu respeito isso. Mas saiba disso, você não está fazendo isso por dinheiro. Você está fazendo isso para que outras famílias não tenham que sentir o que você está sentindo agora. Sua filha terá orgulho, não porque você é rico, mas porque você ajudou pessoas. Ela caminhou até a porta, depois parou. 3 dias, Ethan. Foi o que eu disse. Você ainda tem um. Depois que ela saiu, Lily subiu em seu colo, ainda segurando o livro. Papai, ela é legal. Ele pensou sobre isso. Sim, amor. Acho que ela é. Então talvez você deva ajudá-la. Como você ajuda as pessoas na lanchonete. Ele segurou sua filha e olhou para o livro em suas mãos. Pensou sobre Sarah Hale, que trabalhou até a morte para que sua filha pudesse ter uma chance. Sobre o homem que a ajudou quando ninguém mais o fez. Sobre o peso da bondade passado de um estranho para outro. Talvez a crença não fosse sobre confiança. Talvez fosse sobre esperança. E talvez a esperança valesse o risco. Naquela noite, Ethan não dormiu. Ele ficou deitado na cama olhando para o teto enquanto Lily respirava suavemente no quarto ao lado. Toda vez que fechava os olhos, via Emily. A maneira como ela parecia na manhã antes do acidente, beijando a testa de Lily antes de seu turno. A maneira como ela sempre dizia, dê a ela a vida que eu não pude dar a ela. Ele estava tentando. 5 anos de tentativa, mas tentar não era o mesmo que ter sucesso. Às 5 horas da manhã, ele desistiu de dormir e fez café. O apartamento estava quieto e escuro. Ele sentou-se à mesinha e pensou nas palavras de Vitória, sobre Sarah Hale, que trabalhou até a exaustão, sobre o homem que ajudou quando ninguém mais o fez, sobre o peso da bondade passado de estranho para estranho. Isso não era sobre seu orgulho. Nunca foi sobre seu orgulho. Era sobre Lily. Sobre todas as outras Lilys lá fora que aprenderam muito cedo a não pedir pelas coisas que queriam, que contavam moedas para lápis, pegavam livros emprestados às bibliotecas porque $15 era demais. Às 6h30, Lily saiu de seu quarto, esfregando os olhos. Ela subiu em seu colo sem uma palavra, pressionando o rosto contra seu peito. Papai, posso te perguntar uma coisa? Sempre, amor. Se você pode ajudar outras crianças como eu, por que você não? A pergunta era simples. A resposta não era. Ele pensou sobre todas as suas razões. O medo de falhar, a vergonha de aceitar ajuda, a preocupação de que ele não era bom o suficiente. Mas Lily tinha 7 anos de idade e ela já entendia algo que ele estava com muito medo de ver. Isso não era sobre ele. Você está certa, ele disse baixinho. Eu deveria. Ela olhou para ele, seus olhos sérios. Então faça, papai. Ele ligou para Vitória às 7. Ela atendeu no primeiro toque. Estou dentro, Ethan disse, mas tenho condições. Estou ouvindo. Sua voz estava firme, sem surpresa. Período de teste de 6 meses. Não aceito a bolsa para Lily até provar que posso fazer o trabalho. Continuo trabalhando um turno por semana na lanchonete para lembrar de onde vim. E toda decisão sobre o programa passa por mim. Não sou uma figura de proa. Se eu fizer isso, eu faço direito. Houve um breve silêncio. Então, fechado. Você é mais duro do que eu pensava. Aprendi observando minha esposa trabalhar turnos duplos. Quando posso começar? 2 semanas. Preciso dar aviso prévio adequado ao Bob. 2 semanas. Vitória concordou. Bem-vindo a bordo, Ethan. O primeiro mês foi mais difícil do que qualquer coisa que ele imaginou. O escritório no 38º andar parecia território estrangeiro. Os outros funcionários olhavam para ele com suspeita, sussurrando quando ele passava. O cara que Vitória escolheu de uma lanchonete. O caso de caridade pelo qual ela sentiu pena. Ele ouviu tudo.
Mesmo quando pensavam que ele não podia, ele não se defendeu. Ele apenas trabalhou. Chegou cedo. Ficou até tarde, leu todos os arquivos sobre famílias em dificuldades até seus olhos arderem, aprendeu sistemas, fez ligações, construiu relacionamentos com organizações sem fins lucrativos e agências de colocação de empregos. Ele ainda usava o mesmo terno de seu casamento, ainda pegava o ônibus, ainda morava no mesmo apartamento de um quarto. Nada sobre sua vida mudou, exceto para onde ele ia durante o dia. A iniciativa de segundas chances foi lançada 6 semanas depois que ele começou. Ethan passou essas semanas mudando-a em algo real. Não apenas esmolas, não apenas cheques pelo correio, apoio real. Programas de treinamento profissional, parcerias com empresas dispostas a contratar pessoas que tinham lacunas em seus currículos, assistência para creches, bolsas educacionais que não faziam os pais se sentirem como mendigos. A primeira família que ele ajudou foi uma mãe solteira chamada Raquel. 2 filhos trabalhando durante a noite, estocando prateleiras em um supermercado, mal conseguindo pagar o aluguel. O programa colocou em um curso de certificação de faturamento médico, conectou-a com um emprego em um hospital, ajudou com os custos de creche. Em 3 meses, sua renda dobrou. A segunda família foi Marcos. O velho colega de trabalho de Ethan apareceu em seu escritório numa quarta-feira à tarde, chapéu nas mãos, parecendo desconfortável no prédio de vidro e aço. Eu não deveria ter duvidado de você, Marcos disse. Me desculpe. Você estava me protegendo. Nada para se desculpar. Marcos se sentou pesadamente. Ouvi sobre seu programa. Acha que há espaço para um velho cozinheiro que quer ser mais do que um cozinheiro de refeições rápidas. Ethan sorriu. Deixe-me ver o que posso fazer. 2 semanas depois, Marcos estava matriculado em um programa culinário, treinando para ser um sous-chefe. O programa cobriu a mensalidade e o conectou com um mentor em um dos melhores restaurantes do centro. 6 meses depois, Marcos estaria ganhando o dobro do que ganhava na lanchonete. No 3º mês, o programa havia ajudado 50 famílias. A cobertura da imprensa mudou de cética para curiosa para genuinamente impressionada. Repórteres queriam entrevistas. Ethan recusou todas elas. Isso não é sobre mim, ele disse a Vitória. É sobre eles. Ela apenas sorriu. É por isso que funciona. Então, no 4º mês, tudo quase desmoronou. Vitória desmaiou em seu escritório. Exaustão, os médicos disseram. Ela estava trabalhando 90 horas por semana há meses, administrando a empresa e supervisionando uma dúzia de iniciativas. Eles a mantiveram durante a noite para observação. Na manhã seguinte, o conselho de administração realizou uma reunião de emergência. Ethan não foi convidado, mas soube sobre isso através de David, o assistente de Vitória. O conselho queria suspender o programa de segundas chances. Muito caro, muito arriscado, muita sobrecarga para retorno pouco claro do investimento. Ethan entrou naquela reunião sem ser convidado. 12 membros do conselho internos caros olharam para cima, surpresos quando ele entrou na sala de conferências. Senhor Parker, está em uma reunião fechada. Um deles disse, um homem mais velho com cabelos prateados, uma voz como gelo. Eu sei. Estou aqui de qualquer maneira. Ethan ficou de pé. Vocês querem cortar o programa? Estou aqui para dizer porque não deveriam. Revisamos os números. Os números não dizem tudo. A voz de Ethan estava firme. Ele estava apavorado entrando aqui. Mas agora, de pé na frente deles, ele pensou em Raquel e Marcos e todos os outros. O medo evaporou. Eu poderia mostrar a vocês planilhas e retornos projetados. Poderia falar sobre benefícios fiscais e imprensa positiva, mas não é por isso que isso importa. Ele olhou para cada um deles por sua vez. A mãe de Vitória era garçonete, trabalhou 2 empregos a vida toda. Quando ela se machucou, um operário da construção que mal podia pagar o café da manhã organizou uma arrecadação de fundos para ajudá-la. Aquele homem não fez isso por benefícios fiscais. Ele fez isso porque a viu, porque ela lembrava do nome dele, porque a dignidade importa. A sala estava silenciosa. Vocês não estão investindo em um programa. Estão investindo em dignidade. E a dignidade retorna de maneiras que o dinheiro não pode medir. Retorna em crianças que crescem sem vergonha. Em pais que podem olhar seus filhos nos olhos. Em comunidades que lembram da bondade e a passam adiante. Ethan colocou as mãos na mesa. Raquel, uma de nossas primeiras participantes, já é voluntária no programa, ajudando outras mães. Marcos está orientando 2 cozinheiros mais jovens. Isso não está em nenhuma planilha, mas é isso que dura. Ele se endireitou. Se vocês cortarem esse programa, não estão apenas cortando custos, estão cortando esperança. E eu não farei parte disso. Então, ou vocês mantêm funcionando ou eu saio. A escolha é de vocês. Ele saiu antes que pudessem responder. 2 horas depois, Vitória ligou do hospital. O conselho votou para continuar o financiamento por unanimidade. O que você disse a eles? A verdade. Ouvi dizer que você ameaçou sair. Eu quis dizer isso. Ela riu, cansada, mas genuína. Eu escolhi a pessoa certa. 6 meses depois que começou, Ethan estava em seu apartamento olhando para uma carta da escola de Lily. Sua bolsa de estudos havia sido aprovada. Mensalidade completa, todos os 4 anos do ensino fundamental. Ele havia ganhado, provado a si mesmo. Mas quando contou a Lily, ele fez uma escolha diferente. Vamos recusar a bolsa, querida. Ela pareceu confusa. Mas por quê? Porque quero que você fique na sua escola, com seus amigos, com crianças como você. Não em algum lugar chique onde os pais de todos são ricos. Ele se agachou ao nível dela. Vamos ficar bem agora. Não precisamos da escola cara. Só precisamos de uma boa, e você já tem isso. Então somos ricos agora? Lily perguntou. Ethan sorriu. Não, amor. Somos algo melhor. Somos suficientes. E ajudamos outras pessoas a serem suficientes também. Ela jogou os braços em torno de seu pescoço. Gosto mais disso. Naquela sexta-feira à noite, Ethan trabalhou seu turno no Old Maple Dinner. Ele manteve sua promessa, um turno por semana, todas as semanas. Vitória não questionou. Ela entendeu. Bob ainda era dono do lugar.
Marcos havia ido trabalhar em seu novo restaurante, mas Jane ainda estava aqui, ainda economizando para a escola de cosmetologia. Joe ainda sentava no balcão contando as mesmas histórias. Sarah havia se formado e estava trabalhando como enfermeira agora, mas ela voltava às vezes para comer e deixar grandes gorjetas para os novos garçons. Perto do horário de fechamento, um homem entrou, jovem, talvez 25 anos, usando roupas de trabalho manchadas de tinta. Seu rosto estava exausto de uma maneira que Ethan reconheceu. A aparência de alguém trabalhando 3 empregos, ainda ficando aquém. O homem sentou-se no balcão e estudou o cardápio com a atenção cuidadosa de alguém contando cada dólar. Ele pediu café mais barato e nada mais. Ethan trouxe com um sorriso. Dia longo. Sim, 3, na verdade. O homem tentou rir, mas saiu vazio. Conheço esse sentimento. Quando o homem pediu sua conta, Ethan a trouxe. O total era $2,50. O homem tirou sua carteira e contou as notas dentro. 3 notas de $1 e algum troco. Ethan pegou a conta. Alguém pagou adiantado para você. Apenas lembre-se de fazer o mesmo algum dia. O homem olhou para cima, seus olhos de repente molhados. Sério. Sério. Vá para casa. Descanse um pouco. Não sei o que dizer. Obrigado. Eu realmente precisava disso. Depois que o homem saiu, Ethan limpou o balcão. Foi quando ele notou a mulher sentada na cabine do canto. A mesma cabine onde tudo isso começou 6 meses atrás. Vitória estava sentada com uma xícara de café e uma fatia de torta de maçã. Ela estava sorrindo. Ethan se aproximou. Sabe, a maioria dos COR não fica em lanchonetes à meia-noite. A maioria dos COR não sabe o que estão perdendo. Ela terminou seu café e se levantou, colocando 2 notas na mesa. Uma de 50 e outra de 50. $100. Debaixo delas estava uma nota dobrada. Ethan a pegou e leu. Você está indo muito bem. Continue assim. VH. Ele olhou para cima, mas ela já estava caminhando em direção à porta. Ela parou e se virou. Aquele homem que você acabou de ajudar, o nome dele é Daniel. Ele é pintor. Bom também. Está se pagando pela escola de arte. Vitória sorriu. Ele vai ficar bem porque alguém o viu, assim como alguém viu você. Ela saiu e Ethan ficou lá segurando a nota e os $100. Ele colocou o dinheiro no pote de gorjetas da equipe, onde seria dividido entre todos os garçons amanhã. Mas ele guardou a nota. Lá fora, a chuva havia parado. As ruas estavam silenciosas. Ethan trancou a lanchonete e foi até o carro. O velho sedã que ainda precisava de freios novos, mas aguentava um pouco mais. O celular vibrou. Uma mensagem de texto de Lily. Te amo, papai. Te vejo de manhã. Ele sorriu e respondeu. Também te amo, amor. Algumas gorjetas não eram medidas em dólares. Algumas gorjetas mudavam vidas. E algumas gorjetas continuavam mudando vidas, ondulando para fora de maneiras que você nunca poderia prever. De Sarah Hale a um operário da construção, desse trabalhador Vitória, de Vitória para ele, dele para Raquel, Marcos e Daniel e dezenas de outros. O bilhete no bolso parecia quente. Ele entrou no carro e dirigiu para casa, onde a filha estava dormindo e o amanhã estava esperando, onde finalmente era suficiente e onde a bondade um dia recebida poderia ser dada repetidas vezes para sempre.